Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Meu nome é Everson do Vale, sou empresário palestrante e estamos continuando sobre a série de vídeos sobre vendas e dessa vez nós vamos falar sobre a tão temida objeção. Falar sobre objeção com vendedores é muito interessante porque, em geral, os vendedores odeiam essa palavra e eu costumo dizer que eu amo objeção. E eu quero deixar bem claro desde o princípio. Se o seu cliente está levantando objeções, fique feliz. Significa que ele está interessado no seu produto, no seu serviço. Se ele não estivesse interessado no seu produto, no seu serviço, ele já teria descartado você de cara. Então, assim, se o seu cliente está tendo objeções, fique feliz e saiba que você está no caminho certo. Dentro dos degraus da venda, você está atingindo o degrau mais importante, que é o degrau da objeção. E o que nós fazemos com objeções? Vamos lá, primeiro de tudo, precisamos esgotar todas elas. Nós não podemos passar para o próximo passo, que é o passo de fechamento, o passo de negociação, antes de esgotarmos todas as objeções. Então é importante o quê? Mais uma vez, listar quais são as principais objeções que os seus clientes sempre fazem a você, certo? Então listem lá pelo menos 10 objeções que são mais comuns. Aquela que todo mundo conhece, é o tá caro, né? Ou eu não tenho tempo, ou eu vou conversar com a minha esposa ou meu marido, eu preciso pensar, enfim. As objeções principais e as 10 que você mais escuta que são específicas do seu negócio, daquilo que você produz, daquilo que você vende. E aí, para cada objeção, você vai treinar uma contra-objeção. Então, para aquelas objeções mais comuns, você tem que estar na ponta da língua como negociar, como contra-argumentar com o seu cliente. E vamos falar do tá caro. O tá caro é aquela objeção que aparece em todas as vendas, em todo o processo de vendas. O tá caro é um japonesinho que aparece sempre. Não existe uma venda sem o tá caro. Você nunca vai ver um cliente, quando você oferecer o produto, e ele dizer assim, nossa, só isso? Então me veja 2. Né? Não. Por quê? É uma defesa mental do ser humano o processo de objetar. Porque faz parte da programação mental humana proteger o ser humano. Então, quando ele está pensando em comprar, em adquirir algum produto, o cérebro está mandando mensagens, a mente está mandando mensagens assim, pare, não compre, arranje alguma desculpa, arranje alguma objeção. E aí a primeira que aparece é o tá caro. Então, o que você faz quando o tá caro aparece no processo de vendas? A primeira vez que o tá caro aparecer, ignore. Simplesmente ignore o seu cliente. Como assim, Everson? Lembre-se que isso não é uma objeção real. Isso é apenas uma proteção do cérebro para que ele não faça a compra. Então, você terminou de apresentar o seu produto e aí o cliente vai perguntar, mas quanto que custa? Aí você vai dizer X e ele vai dizer, nossa, tá caro. Ignore, não tenta contra-argumentar essa. Desvia o processo de vendas, volta a fazer uma pergunta se ele entendeu exatamente aquele benefício indispensável para ele. Assim, e você entendeu que esse produto também faz assim? Daí ele vai dizer assim, eu entendi, mas acontece que eu gostaria de saber se... Aí sim, aí vem a verdadeira objeção. A segunda vez que o seu cliente levantar a objeção, essa é a objeção principal, porque aí o cérebro já passou pelo processo de proteção, de jogar o tá caro ali na conversa para que ele se defenda e vem realmente aquilo que ele está impedindo de vender. E essa segunda pergunta é aquela que você tem que saber como contra-argumentar. Se na segunda vez ele falar de novo do tá caro, preocupe-se, você fez alguma coisa errada em oferecer benefícios. Se ele está achando o seu produto, seu serviço ainda caro, é porque você não soube oferecer os benefícios na hora da apresentação do produto. Então é hora de você voltar um passo atrás, voltar a apresentar aqueles benefícios indispensáveis para ele e então partir mais uma vez para o processo de objeções. Lembrando-se que sempre que você explicar algo, sempre que você falar algo para o seu cliente, você vai finalizar com uma pergunta. Você entendeu? Eu fui bem claro? Ficou alguma dúvida com relação a isso? Lembre-se, finalize sempre uma explicação, finalize sempre uma contra-argumentação da objeção com uma pergunta, certo? Uma outra forma muito importante de você passar pelo processo de objeções é você possuir empatia com o cliente. Lembre, ter empatia não significa concordar com o cliente.
Quando ele levanta uma objeção e você concordou com a objeção dele, você está jogando o processo de vendas por água abaixo. Mas tenha empatia. Eu entendo o que o senhor diz. Realmente, muitas pessoas já tiveram dúvidas como essa. Inclusive, um desses pessoas que teve essa dúvida, depois que adquiriu o produto ou serviço, me ligou dizendo, olha, ainda bem que eu comprei por causa disso, disso, disso. Então lembre-se de contra-argumentar com o seu cliente com empatia, nunca concordando. E nunca utilize a palavra mas. Eu entendo o que o senhor está dizendo, mas, babá. Isso você está zerando, você está acabando com toda a sua argumentação. Sempre utilize de maneira positiva. Eu entendo o que o senhor disse, teve um outro cliente nosso que teve essa mesma dúvida. Inclusive, quando esse outro senhor teve essa dúvida, note que você está adicionando, você está sendo positivo cada vez mais com o seu cliente e nunca sendo negativo com ele. Então lembre-se, a grande forma de você vencer objeções é treinar quais são as objeções do seu cliente para contra-argumentá-las e ser empático com ele, entender que ele está num processo de dúvidas e esclarecer essas dúvidas, de preferência dando exemplos. E lembre-se, quanto mais objeções o seu cliente tiver, melhor é. Quanto mais objeções o seu cliente tiver, você está indo no caminho certo. Finalize sempre cada contra-argumentação com uma pergunta até que se esgotem as objeções do seu cliente, para só então você passar para o próximo passo da venda, que é o passo do fechamento e que nós vamos falar no próximo vídeo. Se ainda ficou alguma dúvida sobre como vencer o processo de objeções, deixe aí um recadinho no nosso canal, mande a sua dúvida, a sua pergunta, que será o maior prazer te ajudar. E não se esqueça, atitude é o veículo que liga sonhos a realizações.